Olá, sou Marcelo Domingues. Davi, falando com convicção de que o Senhor é a sua luz, a sua salvação, seu forte refúgio, disse no Salmos capítulo 27, versículos 2 e 3. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, estarei confiante. Ok, tudo bem, Jesus te protege contra os ataques do mal, mas o que fazer quando você resolve declarar guerra contra você mesmo? Sabe quando você resolve tropeçar e cair por vontade própria? Todos nós carregamos maldade o suficiente para desgraçar a nossa vida sozinhos e nem precisamos de Satanás para isso. O nosso coração é como se carregasse uma ogiva atômica pronta para ser detonada, e sem orientação iremos nos explodir fatalmente. Imagine a sua alma sendo aniquilada mais rápida do que as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki foram na Segunda Guerra Mundial. Aquele cogumelo de fumaça característico das explosões atômicas tocando o céu como um sacrifício ao deus Baal, onde você é um incenso, você é a criança sacrificada. A solução, segundo Davi, é orientação. A chave pode estar aí, orientação. Ele escreveu sobre a sua fonte de orientação. Ainda no Salmos 27, no versículo 4, Davi disse: "Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo." Algumas versões bíblicas trazem aprender no seu tempo. A orientação ou aprendizagem do caminho que nos levará à eternidade, nós só encontraremos em Jesus. Mas como nos comunicaremos com Ele, com Jesus? Através da oração. Imagine uma oração rotineira no seu dia a dia, que você faz em casa pela manhã antes de sair para trabalhar ou na hora de deitar para dormir. Existe uma comunicação onde as circunstâncias em sua vida ordenarão a intensidade, o ritmo e a entrega dessa oração. Agora, com qual ímpeto você oraria se fosse lutar em uma guerra? Uma coisa é você pedir proteção para ir passear num shopping um domingo à tarde. Outra é você sair para lutar de verdade em uma guerra real. Imagine pessoas combatendo e explodindo ao seu lado. Com qual determinação você agradeceria por não ter sido você o morto naquela ocasião? Terão várias ocasiões que a morte estará à espreita, esperando um único vacilo seu, afinal você está em uma guerra. Então a sua conexão com Deus, por necessidade da situação, será extrema. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Imagine como seria a sua oração de guerra, a sua fé tendo que se mover intensamente mais rápido do que os mísseis lançados contra você. Você está entendendo onde o Espírito Santo quer te levar com essa exortação? Tem gente que não percebeu que está fora de sintonia espiritual com a realidade que está vivendo. É como se fosse um soldado sem armas na linha de frente ali de uma guerra. Acorda antes que seja tarde. O grande conflito, essa guerra espiritual, requer mais do que você está disposto a doar. É um treinamento com rigor militar para consequências únicas em sua vida. Imagine a sua oração sendo levada ao extremo, a sua dor ao limite. Você tem um lugar secreto para orar? Vamos imaginar esse local como sendo o seu quarto, até porque em Mateus capítulo 6, versículo 6, ao nos ensinar a orar, Jesus disse: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará." Ao entrar no secreto para conversar com Deus, as paredes teriam que tremer, lutas teriam que ser travadas até o teto do seu quarto balançar, já que a palavra de Deus diz que com um grão de mostarda de fé você pode mover montanhas. Mas ao invés disso, na hora de vestir a farda da alma para guerrear na oração, você prefere vestir aquela roupa que combina com aquele sapato da mesma cor daquela bolsa. Assim, completamente fora do contexto de guerra, a sua oração só teria força para chegar até o shopping mais próximo da sua casa. Sabe de uma coisa? Eu sinto muito em te desapontar, mas uma farda de guerra não combina com seu perfume francês. Pare de viver de aparências quando se trata de fé. Lembrou da figueira que Jesus amaldiçoou? Marcos capítulo 11, versículos
12 a 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Versículos 20 a 22. De manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. A grande sacada desses versos é que a figueira tinha folhas e não era tempo de figo. O versículo 13 deixa isso bem evidente. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. De repente você pode se perguntar: por que Jesus, sendo o amor em pessoa, resolveu matar uma figueira para que ela nunca mais desse frutos, se não era época de figos? Se não era época, por que ter figos? Parece que isso não tem lógica. Será que não tem? É que, se tratando de figo, primeiro nasce o broto, depois o fruto, para só depois nascer a folha. Jesus, no meio de vários pés de figo, se deparou com apenas um que estava cheio de folhas. Os outros pés não tinham. E pela lógica, se tem folhas, teria que ter o fruto. Então Jesus, na intenção de matar a sua fome, chegou perto daquela figueira, mas não encontrou nenhum fruto. Jesus percebeu que aquela figueira vivia de aparência. Você que se apresenta como um cristão, que diz conhecer o Evangelho, que separa a sua melhor roupa para ir na igreja, que comprou a Bíblia mais cara, está pronto para satisfazer a necessidade espiritual de alguém que se aproxima de você, desnutrido de Deus? Jesus, falando dos falsos profetas, disse: vocês o reconhecerão por seus frutos. Imagine Cristo chegando até você e, com fome de coisas espirituais, te pedisse: dá-me um fruto. E você, todo sem jeito, respondesse: Senhor, eu não tenho fruto. O restante da parábola você já sabe. Tem folhas, mas não tem frutos, então você quer se aparecer? Se primeiro é o broto, depois o fruto, para só depois a folha, e você primeiro tem a folha e não tem o fruto, isso significa que você quer viver de aparências. Então morra para que nunca mais dê frutos. Se nos propomos matar a fome de espírito dos que ainda não conhecem Jesus através do Evangelho, temos que distribuir frutos para que essa fome seja saciada. Caso contrário, o título de cristão não pode ser usado apenas como aparência. Coloque uma coisa na sua cabeça: a morte eterna não é ilusão. Continue sendo uma fraude espiritual para ver o que acontecerá com você. Você encena uma peça teatral que não edifica ninguém e pensa que está enganando a todos. Olha o que o último capítulo do último livro da Bíblia te reserva. Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e 12. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E aí? Você quer morrer para sempre? Não, né? Então o que deve ser feito? Está na hora de você descobrir uma fé que desconhecia que tinha. Existe a força de um terremoto, de um furacão, de um ciclone dentro de você, capaz de estremecer o seu secreto e assim assegurar as promessas do Evangelho para a sua vida. Mas você não foi doutrinado a usar essa força. No próximo vídeo, vamos refletir sobre isso. Vou falar sobre a resiliência na sua fé. Reflita. Mude logo tudo o que estiver errado contigo. É que não temos muito tempo. Se você ainda não percebeu, já estamos vivendo numa contagem regressiva. Jesus está voltando. Que Deus o abençoe.